Cada profissional deve reconhecer seu papel nesse processo de inclusão escolar, pois tem uma função diferenciada do professor e não deve, de maneira alguma, ocupar o lugar do professor, ou seja, substituí-lo na sua ausência. A função do professor não é tão somente ensinar, mas a do intérprete é apenas interpretar. Lacerda et al. Afirmam que é necessário que haja uma mudança de postura por parte do professor, que também tem o dever como educador de auxiliar o intérprete da língua de sinais em suas práticas. Se o professor não assumir práticas que favoreçam a atuação do intérprete da Libras, consequentemente, a compreensão do aluno surdo ficará comprometida. As aulas são elaboradas pelo professor e o intérprete pode opinar, sugerindo atividades ou trabalhos que possam facilitar a compreensão do assunto em questão para o aluno surdo. A parceria entre o professor e o intérprete promove o aumento do desempenho do aluno surdo. Se o professor tiver noções básicas de Libras, promoverá ainda mais o processo de inclusão. Interpretar é tomar decisão, incutir informações não por quantidade volumétrica, mas de compactar e extrair o máximo de significado mediante a limitação de tempo e processamento das falas no discurso. O Congresso Nacional decretou e sancionou a Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão do tradutor-intérprete da língua de sinais. Porém, não é regulamentado pelo Ministério do Trabalho, portanto, em tese, qualquer pessoa pode exercê-la. Não basta apenas que as escolas e as faculdades coloquem a Libras como mais uma disciplina. É necessário que haja adequação curricular eficaz e apoio para os profissionais da área. Interpretar envolve um ato cognitivo-linguístico, ou seja, é um processo em que o intérprete estará diante da pessoa que apresentam intenções comunicativas específicas e que utilizam línguas diferentes. Está completamente envolvido na interação comunicativa, social e cultural, com poder completo para influenciar o objeto e o produto da interpretação. Processa a informação dada na língua-fonte e faz escolhas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas na língua-alvo, que devem se aproximar o máximo possível da informação dada na língua-fonte. É o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete. Deve dominar a Libras e a língua portuguesa. Ele também pode dominar outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de sinais americanas e fazer a interpretação da Libras ou vice-versa. Quando há carência de intérpretes da língua de sinais, a interação entre surdos e pessoas que desconhecem a língua de sinais fica prejudicada. O surdo não participam de vários tipos de atividades sociais, educacionais, culturais e políticas, não conseguem avançar em termos educacionais, ficam desmotivados a participar de encontros, reuniões, etc. Não têm acesso a discussões e informações veiculadas na língua falada, sendo, portanto, excluídos da interação social, cultural e política, sem direito ao exercício de sua cidadania. Os surdos não se fazem ouvir. Os ouvintes que não dominam a língua de sinais não conseguem se comunicar com os surdos. O que fazer? O que é possível fazer? Primeiro, investigação sobre todos os serviços de intérpretes existentes, oficiais e extraoficiais,
Criação de leis sobre o direito ao serviço de intérprete, reivindicando que a sociedade assuma a responsabilidade desses serviços. Reconhecimento da profissão de intérprete, realização de pesquisas sobre interpretação e as condições de trabalho dos intérpretes. Formação sistemática para os intérpretes, aumento de cursos de língua de sinais, criação de programas para a formação de novos intérpretes, cursos que orientem aos surdos como e quando usarem os serviços do intérprete. Agora nós vamos ver alguns mitos sobre o profissional intérprete. Professores de surdos são intérpretes de língua de sinais? Professores de surdos sejam necessariamente intérpretes de língua de sinais. Na verdade, os professores são professores, intérpretes. As pessoas ouvintes que dominam a língua de sinais são intérpretes. Não é verdade que dominar a língua de sinais seja suficiente para a pessoa exercer a profissão de intérprete de língua de sinais. Os filhos de pais surdos são intérpretes de língua de sinais? Ser filho de pais surdos não é suficiente para garantir que o mesmo seja considerado intérprete de língua de sinais. Normalmente, os filhos de pais surdos só intermediam a relação entre os pais e as outras pessoas, mas desconhecem as técnicas, estratégias e processos de tradução e interpretação, pois não possuem qualificação para isso. Outro mito: as línguas de sinais possuem falha em sua organização gramatical, afinal são derivadas das línguas orais. Não possuem estrutura própria e são inferiores em relação às línguas orais. Não é verdade. A Libras é uma língua independente da língua falada. Possui estrutura tal qual, independente das normas exigidas na língua escrita oral. Recentes pesquisas confirmam que as línguas de sinais não é apenas um conjunto de sinais a serem expressos, mas uma nova modalidade da língua moderna. No capítulo 6, vamos estudar sobre o Código de Ética. O Código de Ética é um instrumento que orienta o profissional intérprete na sua atuação. O intérprete tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Ética deve estar na essência desse profissional. É descrito o Código de Ética, que é parte integrante do regimento interno do Departamento Nacional de Intérpretes da FENES. No capítulo 1 do Código de Ética, nós vamos ver os princípios fundamentais. No artigo 1º, são deveres fundamentais do intérprete. Primeiro, ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá trair confidências. Segundo, manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. Terceiro, interpretar fielmente e com a melhor de sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. Quarto, reconhecer o seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando assistência de outros intérpretes e outros profissionais quando necessário, especialmente em palestras técnicas. Quinto, o intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo a dignidade da profissão e não chamar atenção indevida sobre si, durante o exercício da função. No capítulo 2, nós vamos ver a relação com o contratante de serviço.
Então, sexto parágrafo. O intérprete deve ser remunerado por serviços prestados e se dispor a providenciar serviços de interpretação em situações onde fundos não são possíveis. Sétimo, acordos em níveis profissionais devem ter remuneração de acordo com a tabela de cada estado aprovado pela FENES. No capítulo 3, vamos ver a responsabilidade profissional. Oitavo parágrafo. O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a buscarem decisões legais ou outras em seu favor. Nono, o intérprete deve considerar os diversos níveis da língua brasileira de sinais, bem como da língua portuguesa. Décimo, em casos legais, o intérprete deve informar a autoridade qual o nível de comunicação da pessoa envolvida, informando que a interpretação literal não é possível e o intérprete, então, terá que parafrasear de modo claro o que está sendo dito à pessoa surda e o que ela está dizendo à autoridade. 11º, o intérprete deve procurar manter a dignidade, o respeito e a pureza das línguas envolvidas. Ele também deve estar pronto para aprender e aceitar novos sinais, se isso for necessário para o seu entendimento. 12º, o intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Capítulo 4. Relação com os colegas. 13º parágrafo. Reconhecendo a necessidade para o seu desenvolvimento profissional, o intérprete deve agrupar-se com colegas profissionais, com o propósito de dividir novos conhecimentos de vida e desenvolver suas capacidades expressivas e receptivas em interpretação e tradução. Parágrafo único. O intérprete deve esclarecer ao público no que diz respeito ao surdo, sempre que possível, reconhecendo que muitos equívocos, má informação, têm surgido devido à falta de conhecimento do público sobre a natureza da surdez e a comunicação com o surdo.